Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário em que você esteja acessando esse vídeo. Bom, nós hoje vamos dar continuidade aos nossos encontros virtuais sobre os temas da nossa disciplina Introdução ao Estudo do Direito 2. E hoje nós vamos falar sobre a integração do direito, sobre o tema das lacunas normativas e como os operadores do direito integram o direito, preenchem eventuais lacunas normativas. Bom, pessoal, ao estudarmos no nosso curso Introdução ao Estudo do Direito 1 e 2, nós percebemos que o ordenamento, constatamos que o ordenamento, que uma das suas regras, sendo ele uma estrutura homogênea, harmônica, coesa, né, de normas que se entrelaçam mutuamente, uma dessas características estruturais é a completude do ordenamento. Isso significa que o direito, enquanto um conjunto estruturado de normas jurídicas, ele sempre está preparado para produzir uma decisão que resolva qualquer conflito social que seja levado à apreciação do Poder Judiciário. Em termos judiciais, né, os juízes eles devem produzir sentenças a partir das leis, né, das normas jurídicas. Ocorre que, quando um juiz, no caso concreto, constata que não há uma lei, não há uma norma que preveja uma solução para aquele caso conflituoso, para aquela lide, ele depara-se então com uma lacuna legal. E diante da lacuna legal, ele, enquanto magistrado, juiz, aquele que tem o poder de decidir no caso concreto, ele se vê na necessidade, né, na imperiosa necessidade de preencher essa lacuna, promovendo o que nós chamamos a integração do direito, ou como a doutrina também menciona e classifica como um preenchimento de uma lacuna normativa, ou até o nome de colmatação da lacuna normativa. Ou seja, uma vez constatada a existência de uma lacuna pela falta de uma lei que se adeque à solução àquele caso concreto, o juiz irá produzir uma norma sentencial, uma sentença, a partir de outras fontes do direito, outras fontes normativas ou não normativas que irão resolver o conflito. Na prática, ele vai integrar o direito na ausência, na lacuna de uma norma jurídica. Percebam, entretanto, pessoal, que o mecanismo utilizado pelo juiz, ele apenas preenche a lacuna normativa no caso concreto, mas não a elimina do ordenamento jurídico. Nós podemos explicar essa situação ressalvando, por exemplo, que ocorre lacuna por falta de uma norma legal capaz de resolver um conflito, certo? Ora, essa carência de norma, ela somente pode ser resolvida de modo definitivo, absoluto, pela publicação de uma lei, pela publicação de uma outra norma. Como o juiz não pode, ele não tem competência para publicar leis, cuja competência originária é do Poder Legislativo, ele apenas pode publicar sentenças, né? Ainda que ele estabeleça ali na sua sentença um critério de solução para a solução de um caso concreto, mas que não é lei, ele não supre, portanto, a ausência da lei, mas tão somente resolve o conflito naquele caso concreto. A lacuna persistirá na ocorrência de outras situações semelhantes conflituosas, ok? Outra questão fundamental, e aí coloque aí uma observação no seu material, nós temos que acrescentar, isso é muito importante,
que, num sentido técnico, seria um equívoco da nossa parte afirmar que existe uma lacuna do direito. Não há. Nós devemos sempre precisar, de esclarecer que a lacuna não é do direito. A lacuna é a lacuna que se dá na legislação, pois a falta de uma norma jurídica legal para regular, determinar, disciplinar um caso, ela será preenchida com uma outra lacuna, será preenchida com uma outra norma, melhor dizendo, que irá preencher essa lacuna. Então, nós temos aí uma lacuna que é legislativa, uma lacuna da legislação. Todavia, não há uma lacuna do direito, porque o direito está promovendo uma solução nesse caso. Percebem? Em outras palavras, não ocorre lacuna do direito porque o direito, funciona respeitando a sua regra estrutural de completude entre normas. Ainda que falte uma norma jurídica legal, o juiz produzirá uma norma jurídica sentencial, que vai resolver o caso do mesmo modo. Porém, ele vai partir de outras fontes, uma vez que ele verificou que não existe norma para regular aquele caso concretamente. Então, nunca um caso deixará de ser resolvido pelo legislador. Assim, nós podemos afirmar categoricamente que nunca haverá lacuna do direito, mas sim uma lacuna da legislação. Bom, nós vamos dar continuidade agora falando sobre os fundamentos que justificam a aplicação desses mecanismos que integram o direito, preenchem lacunas normativas na eventual ausência de uma norma jurídica para a disciplina, a normatização de um caso concreto. O fundamento, meus amigos, ele primeiro está incerto na nossa Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 35 da nossa norma fundamental, da nossa norma constitucional, afirma o seguinte, você deve ter ele aí para acompanhar a nossa aula, e ele diz o seguinte, abre aspas, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito, conferindo a todo cidadão o direito de demandar judicialmente. Esse dá o direito ao cidadão, esse fundamento de demandar judicialmente qualquer pleito que ele queira levar ao Poder Judiciário e também traz para nós o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ou seja, aquele caso, aquela matéria levada à apreciação do Poder Judiciário não poderá deixar de ser examinada pelo magistrado. Se existe, de um lado, o direito do cidadão de pleitear uma demanda judicial, existe, por outro, um dever do Estado juiz, de apreciar todo o pedido que é formulado por nós, jurisdicionados por nós, cidadãos. Desse modo, há uma necessidade dos juízes, dos magistrados, julgarem toda e qualquer lesão ou ameaça ao direito, mesmo que não exista uma lei prevendo a disciplina desse caso concreto, ok? Bom, um outro fundamento importante para a integração das lacunas normativas está lá presente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, notadamente no seu artigo 4º, que diz o seguinte, quando a lei não se pronunciar sobre determinado fato, o juiz, num caso concreto, claro, irá recorrer à analogia, aos costumes ou aos princípios gerais do direito. Está onde? Artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Outro fundamento importante, os senhores vão encontrar no Código de Processo Civil, né? No artigo 140, que é ainda mais específico, né? E direcionado diretamente ao juiz, ao magistrado, o artigo 140 do CPC, o Código de Processo Civil, que diz o seguinte: o juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Esse artigo é perfeito, preciso, diz exatamente o comando ao qual o juiz está vinculado. Ele não pode se eximir de decidir sob o argumento, sob a alegação de que existe uma lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Desse modo, caso falte uma lei ou ela seja obscura, o juiz irá sentenciar, irá decidir do mesmo modo. E, não havendo uma lei que trate especificamente do caso que está sob seu julgamento, constatada uma lacuna normativa, ele irá recorrer a mecanismos de preenchimento de lacunas, mecanismos de integração do direito, que nós vamos falar a partir de agora. São eles a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre os mecanismos de integração de lacunas normativas que estão apresentados na doutrina, né? Nós podemos diferenciar os mecanismos de integração de lacunas normativas em duas grandes classes, dois grandes grupos, né, desses mecanismos. Nós temos mecanismos que promovem uma auto-integração do direito e nós temos mecanismos que promovem uma heterointegração do direito, ok? Bom, vamos explicar melhor isso. Haverá uma auto-integração, e aí uma pausa, né? Auto igual o mesmo, né? Haverá uma auto-integração do direito se o juiz, no caso concreto, recorrer a um procedimento que preserva a fonte dominante, ou seja, adota a mesma fonte usual para resolver aquele caso concreto, a legislação. Então haverá um procedimento, um mecanismo de autointegração de uma lacuna normativa quando o juiz, diante de uma lacuna legal, preservar a fonte dominante, adotando a mesma fonte usual, qual seja a legislação. Ok? Uma observação: dentre os mecanismos elencados acima, né, de autointegração e heterointegração, a analogia é um meio de autointegração do direito. E por quê, meus amigos? Porque a analogia fornece um critério para a solução do conflito que recorre à análise de leis. Na ausência de uma legislação, uma lacuna normativa, eu, magistrado, eu, operador do direito, me socorro de uma analogia legal, me socorro de uma lei que é comparável à situação em concreto que eu desejo resolver. Os demais mecanismos, né, que são vinculados à heterointegração, ou seja, pegando pelo artigo 4º, analogia, costumes e princípios gerais do direito, sendo a analogia um mecanismo de autointegração, os costumes e os princípios gerais do direito podem ser classificados, apontados como mecanismos de heterointegração, heterointegração do direito. Parênteses, hétero significa o outro, né? Pois nós vamos integrar o direito através de outras fontes jurídicas em relação à fonte dominante.
qual seja, na ausência de uma legislação, de uma norma jurídica para disciplinar a solução no caso concreto, o magistrado, o juiz, ele irá decidir não de acordo com uma legislação comparável, mas com um outro processo, com heterointegração através de integração da norma que se dará pelo processo de absorção de costumes, que fazem lei entre nós, ou de princípios gerais do direito. Nós também podemos acrescentar outro mecanismo importante para a integração de lacunas normativas. Podemos acrescentar o mecanismo da equidade, que nós vamos falar mais adiante sobre isso. Agora, pessoal, nós temos um questionamento em relação a esse tema que acabou de ser introduzido para nós, né? Os mecanismos de integração. Quando citamos o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, assim como o artigo 140 do Código de Processo Civil, nós verificamos que ambos indicam mecanismos de preenchimento das lacunas normativas numa ordem: analogia, costumes e princípios gerais do direito. Dito isso, quero deixar no ar aí para você uma pergunta. Será que, no caso concreto, o juiz, diante de uma lacuna legal, ele deve preencher a lacuna normativa, deve promover a integração do direito nesta ordem? Ou esta ordem, esta enumeração teria ocorrido apenas em razão de um critério meramente alfabético ou aleatório, não vinculando o juiz propriamente? Fica aí essa pergunta que a gente vai responder já para você. A doutrina, meus amigos, nesse caso, ela se divide em duas posições, uma majoritária e uma minoritária, né? A posição majoritária é aquela que defende que esta ordem, analogia, costumes e princípios gerais do direito existe e vincula necessariamente o juiz. O argumento está amparado justamente num grau de segurança que estes mecanismos oferecem. Por ser a analogia, a norma jurídica, um meio de autointegração que recorre à legislação, que recorre à própria norma jurídica, ela oferece um critério de segurança jurídica maior, superior aos demais, né, do que os costumes e do que os princípios gerais do direito. Por fim, nós temos que entender que, em razão desse critério de segurança mais elevado da analogia em relação aos demais critérios, a ordem disposta na lei de introdução, no artigo 4º e também no artigo 140 do CPC, taxam expressamente que a integração do direito deverá se dar nessa ordem de prioridade. Primeiro analogia, depois costumes e depois princípios gerais do direito. Há um contra-argumento, uma corrente minoritária que utiliza, né, o artigo 5º da mesma Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz o seguinte, que o juiz deve aplicar a lei atendendo aos seus fins sociais e ao bem comum. Ou seja, na falta de uma lei, numa lacuna normativa, o juiz ele deve se preocupar com os fins do direito e com o bem comum da sociedade para resolver qual a melhor maneira de preencher essa lacuna jurídica, produzindo uma norma sentencial. Por esse critério, nada obrigaria o juiz a estabelecer uma ordem de aplicação destes mecanismos de integração de lacunas normativas. Ele poderia usar qualquer um deles, mas fica a ressalva, trata-se de uma corrente minoritária. Nós vamos falar agora sobre cada um
desses mecanismos de integração de lacunas normativas, ok, pessoal? O primeiro deles, e entendemos que o mais relevante, o mais importante, é a analogia como mecanismo de integração de lacunas normativas, né? De integração do direito, né? Bom, em primeiro lugar, analogia significa comparar, né? Nós vamos comparar uma coisa com outra, tá? Uma coisa com outra. Portanto, haverá analogia do ponto de vista jurídico, haverá analogia no direito quando compararmos um caso não previsto na legislação com outro ou outros casos que têm previsão na legislação. O critério do caso previsto, como se faz a analogia no caso concreto? O critério do caso previsto será aquele aplicado para a resolução do caso não previsto, desde que sejam casos semelhantes. Traduzindo, tá? Eu estou diante de uma situação, de um fato, né? Ou de um conflito, melhor dizendo, e este conflito, ele não encontra uma legislação capaz de dar uma resposta eficiente para a solução desta lide. Por outro lado, eu tenho no ordenamento jurídico um conflito semelhante em que uma legislação foi aplicada para a solução desse caso, concretamente falando. Então, eu, como juiz, utilizando-me do mecanismo de autointegração do direito, analogia, vou aplicar a legislação utilizada para a solução desse caso concreto, aplicando essa legislação no caso, no conflito lacunoso, no conflito que não tem legislação à disposição para a solução daquele conflito. Então, dito isso, a analogia legal, que é a comparação entre casos onde um existe uma norma disciplinando aquele conflito e no outro não existe norma nenhuma, ela se dá através de duas maneiras. Nós podemos identificar a analogia no ordenamento jurídico classificando esta analogia como uma analogia legis ou uma analogia iuris. Ok, pessoal? Haverá uma analogia legis, uma analogia legal, quando se comparam dois fenômenos. Primeiro, tá? Nós temos que identificar e demonstrar que existe uma semelhança entre esses dois casos. Essa semelhança não deve ser uma semelhança superficial, deve ser uma semelhança fundamental, uma semelhança essencial entre esses dois casos. Por exemplo, nós estamos aqui todos confinados, né? Através do isolamento social. Então, alguns contratos nesse momento serão celebrados pela via digital, serão assinados via internet. Mas se nós estivéssemos liberados para transitar e praticando os atos da vida civil, poderemos lá fora também assinar contratos que são físicos, de papel, né, e caneta, onde você vai colocar lá a sua firma, né? Os dois são contratos. Então, eles guardam entre si a mesma semelhança do ponto de vista da sua essencialidade. Qual seja, o contrato é a expressa manifestação de vontade entre duas ou mais partes para estabelecer direitos e obrigações sobre determinada coisa, ok? Determinada prestação. Então, existe uma semelhança fundamental entre ambos, que é a essência do contrato. Ocorre que eles são diferentes na forma. Um é assinado fisicamente, o outro virtualmente. Percebe? Então, nós temos uma analogia, que é uma analogia óbvia, legal. Eles são a mesma coisa
só que estão circunstancialmente executados de forma diferente. Então, eles são essencialmente parecidos, semelhantes, ok? Uma vez constatada a semelhança entre esses dois fenômenos, nós temos que demonstrar que um deles está previsto na legislação, um deles tem norma jurídica para regular e o outro não. Então, quando constatamos que eles são semelhantes, um tem norma e o outro não tem norma, nós temos que recorrer à integração do direito, que se dará através da forma de analogia legis para preencher essa lacuna normativa. Ok, pessoal? Bom, meus amigos, ainda falando sobre analogia legis, né? Uma vez completados esses dois critérios, ou seja, o critério da semelhança e a identificação de que um tem norma para regular o caso concreto e outro não, resta aplicar o critério estabelecido pela norma legal para o caso que não tem previsão normativa, ou seja, eu vou aplicar a norma existente, aonde um caso já está sendo regulado por ela, a outro caso semelhante cuja norma é inexistente. Então eu resolverei o conflito pela forma da analogia legis, uma vez que eu tenho dois casos parecidos, dois casos semelhantes, mas só tenho uma lei prevendo uma consequência para um deles. Portanto, eu utilizarei essa norma aplicável ao outro caso que não tem norma nenhuma para regular. Vamos dar um exemplo, né? Suponhamos que um país que possua uma lei regulamentando transportes de passageiros por estradas de ferro, por trem, e nenhuma outra lei que regule o transporte de passageiros por estradas de rodagem, por ônibus, tá? Por transporte rodoviário. Se na eventualidade ocorresse um dano causado por um acidente fatal, né, a um passageiro transportado por uma empresa de ônibus, o juiz poderia aplicar de maneira analógica a lei que regula os efeitos, né, jurídicos para acidentes em situações ocorridas no transporte ferroviário? Então, esse é um questionamento. Eu estou colocando um caso em que o transporte é semelhante, eu estou transportando pessoas, não importa se elas estão sendo transportadas pela via férrea ou pela rodovia, né? Só que eu tenho, para o caso de acidentes, o transporte em via férrea tem regulação e o transporte em via rodoviária não tem regulação. Então aplica-se a analogia utilizando-se a lei criada para eventuais indenizações em transporte ferroviário ao caso lacunoso, qual seja o acidente em rodovia. Esse é o caso clássico de uma analogia legis. Bom, meus amigos, agora falando sobre analogia iuris, né? Neste caso, ao invés de compararmos um caso não tipificado por lei com outro caso que é tipificado por lei, como fazemos na analogia legis, né? Nós vamos comparar um caso não previsto com outros casos semelhantes que são regidos por leis diversas, né? Então nós temos na analogia iuris há um caso parecido com vários outros casos e muitas leis, muitas normas jurídicas regendo
apenas estes casos e não o caso lacunoso que nós desejamos esclarecer, solucionar, ok? Na analogia iuris, nós temos uma situação que é substancialmente diferente em relação à analogia legis, né? Na medida em que na analogia legis nós sempre dispomos de um caso concreto e uma legislação que vai decidir o caso lacunoso. Evidentemente, esse caso não está previsto na legislação e o outro está, né? Na analogia iuris, nós temos a mesma missão de descobrir qual é o critério que será aplicado para a solução daquela lide, daquele conflito no caso concreto, né? Todavia, esse critério não se dará exclusivamente pela via normativa, pela via legal, né? Existe uma premissa que é uma premissa de critérios de dedução lógico-jurídica que irão ser utilizados, melhor dizendo, para a descoberta de qual o critério adequado para o preenchimento daquela lacuna normativa. Ou seja, eu poderei utilizar um princípio geral do direito, eu vou me utilizar de jurisprudências, decisões anteriores, que vão formar um conjunto normativo capaz de orientar o magistrado de que maneira ele irá solucionar concretamente aquela lacuna normativa por um processo de indução, né? Nós vamos chegar através de um princípio de dedução lógico-jurídica, qual é a melhor forma de integrar o direito. Em regra, vai se obter através de um princípio geral do direito ou de decisões anteriores formadas por uma jurisprudência semelhante ao caso em que você pretende decidir. Bom, pessoal, nós vamos agora falar sobre um outro mecanismo de integração de lacunas normativas, que é o mecanismo da interpretação extensiva. Alguns autores, é importante dizer isso, defendem que a interpretação extensiva também pode ser considerada como um meio de preenchimento de lacunas normativas, de lacunas legais, pois esse método, esse mecanismo de interpretação extensiva, ele aborda justamente um processo de interpretação da norma jurídica, da norma legal, que pode resultar em uma ampliação da quantidade de casos que foram previstos por esta norma. Por exemplo, nós temos uma norma que foi redigida de maneira correta, mas ela tem um alcance limitado. Através da interpretação extensiva, você, operador do direito, e principalmente o juiz, ele pode aplicar a mesma norma para ampliar o alcance desta normativa, justamente possibilitando que esta norma jurídica proteja, alcance situações que não foram originariamente previstas quando da edição desta norma, ok? Desse modo, pessoal, nós podemos interpretar uma norma, por exemplo, ok? Vou dar um exemplo. Nós podemos interpretar uma norma que proíba a circulação de carros, como também uma norma que proíba a circulação de motos e ônibus. Porque ainda que tenha descrito só o objeto carro, eu, pela via da interpretação extensiva, devo entender que o objetivo da lei era fixar uma proibição para a circulação de veículos. E aí estendo esta interpretação para alcançar outros objetos que não estavam originariamente alcançados por essa norma. Ok? Esse é só um exemplo de interpretação extensiva. Todavia, nós precisamos também identificar
é a diferença, ou melhor, as diferenças entre a analogia e a interpretação extensiva. E é muito importante essa diferenciação, porque nós precisamos ter bem claro, com muita clareza, as diferenças entre analogia e interpretação extensiva. A interpretação extensiva, meus amigos, ela ocorre em situações em que se constata uma insuficiência ou uma impropriedade verbal na lei, uma atecnia, ou seja, existe a lei, mas ela é insuficiente, ou ela é imprópria, ou ela de forma atécnica deixou de proteger elementos que deveria ter protegido. No segundo caso, no caso da analogia, ocorre quando não existe uma lei, razão pela qual eu vou aplicar uma lei comparável, uma lei que é análoga ao caso que eu preciso resolver. Então, essa é uma conclusão óbvia, né? Nós temos na interpretação extensiva uma lei, existe lei, só que esta lei parte de um princípio de que ela foi mal redigida, ou de que ela foi imprópria, ou de que ela não está tecnicamente adequada a englobar um determinado fato. Enquanto na analogia existe uma lei bem redigida, só que essa lei não trata do seu caso, ela trata de um caso análogo, razão pela qual você tem que buscar essa lei análoga para solucionar o caso que não tem legislação, o caso lacunoso. Por exemplo, um exemplo de interpretação extensiva se dá, por exemplo, num caso, nós vamos lembrar aqui, num tradicional exemplo de uma norma que proíbe, por exemplo, que cães, que animais, né, viajem no compartimento de passageiros de uma aeronave. Viajem junto com você, comigo, ali ocupando aquela poltrona que é destinada aos seres humanos, né? A pessoas civis, durante viagens aéreas. Esta norma, ela tem sido interpretada de maneira extensiva, de maneira que hoje não é incomum nós observarmos que cães conseguem viajar no compartimento de passageiros acompanhados ali do seu dono, do seu tutor, daquela pessoa que está cuidando daquele animal. Porque pela interpretação extensiva não faz mais sentido classificar o animal como coisa, né? De maneira que ele não deverá viajar no compartimento de bagagens, mas ainda que isso aconteça, né? Dioturnamente nas companhias aéreas, mas cada vez mais nós veremos animais viajando em compartimentos de passageiros, né? Aonde nós viajamos, e não no compartimento de cargas. Esse é um exemplo de interpretação extensiva para ampliar o alcance e os efeitos da lei para que ela possa regular situações que não estavam originariamente previstas quando da sua edição. O próximo princípio, ou melhor, o próximo mecanismo de integração de lacunas normativas que nós falaremos agora são os costumes. Em primeiro lugar, nós já estudamos os costumes na nossa disciplina de Introdução ao Estudo do Direito e estudamos os costumes como uma fonte, uma das fontes do direito. Costumes, portanto, tratam-se de comportamentos reiterados dos quais nós podemos extrair uma norma, né? E aí falamos da norma consuetudinária, a norma extraída através dos costumes. Para o estudo do nosso tema, que é de integração de lacunas normativas, nós vamos classificar os costumes em 3 categorias. O costume segundo a lei,
ou na forma latina, o costume secundum legem, o costume praeter legem, que é o costume que não é previsto pela lei, mas também não é por ela proibido, e o costume contra legem, que é aquele costume que é expressamente contrário à norma jurídica. É importante para o estudo da nossa disciplina, nós vamos falar sobre os 3 costumes, mas especificamente é o costume praeter legem que será utilizado como mecanismo de integração de lacunas normativas, que permitirá ao juiz a redigir uma decisão, uma sentença, em conformidade com os costumes, que não são regulados pela lei, mas também por ela não são vedados, ok? Agora, em relação ao costume secundum legem, o costume segundo a lei, existem situações, meus amigos, em que a lei reconhece expressamente uma autoridade ao comportamento costumeiro, ou seja, reconhece, confere ao costume uma autoridade a ponto de determinar a esse costume o poder, o condão de disciplinar determinados comportamentos. Esse costume, que é o costume segundo a lei, é aquele em que, previsto em determinada situação legal, nós não temos expressamente na norma jurídica quais são os critérios que definem a maneira pelo qual ele será aplicado. Ele está esculpido, incerto, inscrito na lei, o costume como uma normativa, uma diretriz para a aplicação daquela norma legal, mas não diz expressamente, determina expressamente de que maneira a lei, o costume, melhor dizendo, será aplicado para a solução daquela determinada lide, daquele determinado conflito. Alguns exemplos são enumerados no nosso ordenamento jurídico. Por exemplo, o artigo 569, inciso 2 do Código Civil, que diz o seguinte: caso locador e locatário não ajustem um prazo para o pagamento do aluguel, este prazo será determinado pelos costumes do local. Ou seja, a norma ela determina o costume como uma diretriz para a solução daquele determinado conflito, daquela determinada relação jurídica, mas de maneira ampla, porque o costume ele é variável de local para local. Outros artigos também podem ser utilizados para exemplificarmos as situações de costume segundo a lei, costume secundum legem. O artigo 596 e 597 também do Código Civil estabelecem que os critérios para pagamento de uma prestação de serviços, salvo ajuste entre as partes, determinando de maneira contrária, serão estabelecidos de acordo com os costumes do lugar. Ou seja, a palavra costume está ali expressa na lei, mas ela será aplicável de maneira variável de acordo com aquela sociedade ou de acordo da maneira como aquela sociedade determinou os costumes para aquela determinada obrigação, para o cumprimento daquela determinada obrigação. Um outro exemplo, o artigo 615, também do Código Civil, afirma que, concluída uma obra, uma empreitada, conforme ajuste ou costumes do lugar, a palavra costume vai aparecer sempre na norma jurídica, o dono tem o direito de receber aquela obra. Então, alguns autores, complementando, classificam o costume segundo a lei, o costume secundum legem, como aquele costume que coincide com o dispositivo da lei, ou que coincide com aquele dispositivo que faz referência à lei. Percebem? É o costume que está inscrito, inserido naquele determinado
comando legal. O outro costume que será exemplificado aqui no nosso conteúdo é o costume praeterlegem. O costume praeterlegem trata-se também do comportamento costumeiro, só que é o comportamento costumeiro, pessoal, que não encontra previsão na lei. A situação não é proibida, ela só não encontra previsão na lei. Ela é omissa. Do ponto de vista do direito privado, na perspectiva do direito privado, nós já observamos que quando se trata de uma relação de direito privado, por não ser proibida, aquele comando é genericamente permitido, ou seja, tudo aquilo que não é vedado pela lei é por ela permitido. Desse modo, o costume praeterlegem é aquele costume que não viola a lei, embora não esteja expressamente previsto nela, caso do costume secundum legem, que é o costume que encontra referência na lei. Esse costume praeterlegem, ele é de extrema importância, pois ele pode ser definido como uma fonte do direito por força do artigo 4º da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, que expressamente diz quando a lei for omissa, ou seja, quando não houver um critério de resolução para o determinado conflito, este conflito será resolvido através da analogia dos costumes, nesse caso o costume praeterlegem, ou do princípio geral do direito, ok? Então, essa é a importância do costume praeterlegem, porque ele vai justamente ser aplicado como um mecanismo de integração do direito quando não houver uma outra norma, ou seja, uma analogia que se adeque ao caso. Então, eu vou me adotar de um costume que não é vedado pela lei, né? Portanto, por ela é permitido. No caso do costume secundum legem, nós não estamos falando propriamente de uma analogia lacunosa, porque se o costume encontra amparo na lei, essa lei não é omissa, ela não precisa ser integrada. Por isso, o costume secundum legem jamais será utilizado como critério de preenchimento, de integração de lacunas normativas. O critério utilizado é o do costume praeterlegem, que é justamente aquele utilizado pelo juiz que vai observar o costume e vai enxergar, bom, esse costume não é vedado pela lei, não está esculpido na lei, não está escrito na lei, mas também não é vedado por ela. Então, se não está previsto e não é proibido, é, portanto, um costume permitido e, portanto, passível, hábil de ser utilizado como um critério, como um mecanismo de integração de lacunas normativas. Quando falamos agora do costume, da espécie do costume contra legem, trata-se do costume contrário à lei. Trata-se daquele comportamento continuado que contraria a legislação. E por contrariar a lei, ele não pode ser considerado como fonte do direito, né? Pois se contraria a lei, é por ela proibido. Não devemos adotar um costume contra a lei como algo aceitável para a integração de lacuna normativa, razão pela qual, caso exista um comportamento costumeiro que desrespeita a lei, o juiz deve ignorá-lo e aplicar uma norma jurídica, inclusive, que venha a modificar este costume contrário à lei. Vamos falar agora sobre outro mecanismo de integração de lacunas normativas. Vamos falar sobre os princípios gerais do direito. Bom, antes de tudo, os princípios gerais do direito, do ponto de vista conceitual,
são as regras mais gerais que delimitam o ordenamento jurídico. Eles podem ser considerados, os princípios gerais do direito, como uma espécie de regras sobre as regras, porque eles embasam questões que são muito importantes para o ordenamento jurídico, uma vez que permitem algumas coisas importantes que nós vamos falar agora. Os princípios gerais do direito, eles permitem a determinação da validade das demais normas jurídicas. 2, eles permitem a determinação no sentido, a determinação do sentido das demais normas jurídicas, ou seja, eles são um importante instrumento de interpretação das normas jurídicas através dos seus princípios gerais do direito. 3, eles permitem a integração do direito, uma vez que o princípio geral do direito é sim um mecanismo de integração do direito. E por último, 4, eles permitem a produção adequada de novas normas jurídicas gerais ou específicas, concretas, que surgirão a partir da derivação de um princípio geral do direito, né? Então, o princípio geral do direito é algo muito importante, nós já falamos sobre isso nos nossos encontros presenciais, e tem uma questão que precisa ser suscitada agora, é que um princípio geral do direito, em muitos casos, os senhores vão encontrar eles positivados no nosso ordenamento jurídico, né? Mas não raro, um princípio jurídico, um princípio geral do direito, melhor dizendo, ele nem sempre vai estar positivado por uma norma legislativa. Há vários princípios que estão dispostos no nosso ordenamento jurídico que norteiam normas legais, norteiam comandos que nem sempre estão positivados e escritos em qualquer texto legal, em qualquer norma jurídica. Ou seja, o princípio existe, ele produz efeitos, mas ele não está positivado, ele não está inscrito, né? Um exemplo de princípio que não está positivado, que não está escrito, mas que ele produz efeitos concretos no nosso ordenamento, é o princípio de que os pactos devem ser cumpridos, né? O princípio contratual, do que nós chamamos daquele princípio geral do pacta sunt servanda, né? É um princípio fundamental vinculado ao direito contratual que diz o seguinte: os contratos celebrados devem ser cumpridos. Esse princípio, pacta sunt servanda, ele não está escrito em lugar nenhum, mas ele produz efeitos no ordenamento jurídico e não raro os senhores vão mencioná-lo nas suas petições, como vão enxergarem a presença dele como fundamento de muitas decisões judiciais. Outros princípios, por outro lado, né, estão transformados, foram convertidos em normas que foram positivadas no nosso ordenamento jurídico. Muitos desses princípios estão lá esculpidos, né, positivados na nossa Constituição Federal. Muitos deles no artigo 1º, exemplo, artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, que estabelece o princípio da dignidade da pessoa humana, por exemplo, o princípio da igualdade, da isonomia, que está lá escrito no artigo 5º da Constituição, o princípio da solidariedade, também no artigo 3º, o princípio da função social, o princípio da função social da propriedade, enfim, são princípios que estão positivados no nosso ordenamento jurídico e servirão de diretriz para normas jurídicas, para a integração de lacunas normativas, para a produção de sentenças. Então isso é muito importante, que para preencher uma lacuna normativa, este princípio geral do direito,
ele irá fundamentar a criação de uma norma concreta que vai ser emanada da autoridade jurisdicional. Essa norma concreta é a sentença, a decisão judicial. Então, uma vez constatada esta lacuna normativa, pode o juiz recorrer a princípios gerais do direito e produzir uma norma sentencial que vai concretizar os fins sociais a que o direito se propõe e propiciar a quem busca o socorro do direito uma solução a partir dos princípios gerais do direito que vão produzir justiça no caso concreto. Outro mecanismo de integração de lacunas normativas que nós vamos abordar agora é a equidade. A equidade nem sempre está presente em algumas doutrinas como um princípio, ou melhor, como um mecanismo hábil, né, capaz de promover a integração do direito, a integração de lacunas normativas, né? Nós, em primeiro lugar, nós temos que tratar a equidade do ponto de vista conceitual e de forma muito simplificada do conceito de equidade como o julgamento feito de acordo conforme o senso pessoal de justiça do julgador. Já falamos disso também nos nossos encontros presenciais. O julgador, o julgador e nós também, né? Porque nós fazemos julgamentos pessoais, nem sempre julgamentos jurídicos, como o julgador faz, mas fazemos o julgamento pessoal sobre tudo aquilo que acontece na nossa vida. E o nosso julgamento pessoal, ele é impregnado de conceitos, né, de senso pessoal que é muito particular. É o meu senso de justiça pessoal, daquilo que eu considero como certo e daquilo que eu considero como errado, equivocado. Da mesma forma, o juiz tem o seu senso pessoal de justiça que forma o seu convencimento pessoal, né, a sua convicção pessoal daquilo que está mais adequado como solução para uma determinada lide. Todo caso, meus amigos, ele tem algumas peculiaridades que são concretas, reais, né? E o juiz estabelece, de acordo com a análise desse caso concreto que chega à sua apreciação, uma noção própria daquilo que ele considera como certo e daquilo que ele considera como errado. Isso portanto, a sua noção de equidade, ou seja, a sua interpretação, o seu julgamento pessoal sobre aquilo que foi trazido à sua apreciação. Além da lei, a par da lei, porque ele julga de acordo com a lei, todo julgador imprime a sua convicção pessoal para a solução de um caso concreto, ok? Então, na equidade, a equidade ela é utilizada pelo julgador em dois momentos distintos, né? Ele é utilizado, primeiro, na interpretação da lei, de maneira que, através da equidade, eu posso buscar quais são os fins sociais e o bem comum que a lei pretende produzir, né? É conforme o senso de equidade que o juiz vai produzir essa interpretação da lei. E, em segundo lugar, no caso de lacunas voluntárias ou lacunas involuntárias, ou seja, lacunas voluntárias propositais, né? Aquelas lacunas que são propositais, naquelas que são não propositais, involuntárias, o juiz também poderá decidir o caso de acordo com o mecanismo da equidade. Ao classificarmos as lacunas, só para esclarecer, nós acabamos de falar que elas podem ser intencionais ou não, né? Muitas vezes o legislador escolhe deixar o critério de solução do conflito para o próprio juiz, ou seja, uma lacuna voluntária, uma lacuna intencional. Ele cria uma lacuna voluntária, uma vez que deixa um espaço, uma margem para que o juiz decida concretamente naquele caso.
Aonde vemos isso? Por exemplo, no artigo 156 do Código Civil, onde a própria lei diz o seguinte, o seu parágrafo único do artigo 156, que o juiz decidirá conforme as circunstâncias. Ou seja, dá um espaço para que o juiz imprima, além da própria legislação, a sua convicção pessoal, o seu conceito de equidade, quando estiver diante de uma norma como essa. Ou seja, a norma do 156, parágrafo único, diz que o juiz decidirá conforme as circunstâncias para considerar se há perigo envolvendo um não familiar, se há estado de perigo. Ou seja, a lei deixa um comando amplo para que o magistrado aplique a sua convicção pessoal, o seu critério de equidade, para entender aquilo que ele vai entender, o que ele vai considerar como estado de perigo ou não envolvendo um familiar, nesse caso, no exemplo do artigo 156. Também, em lacuna voluntária, no artigo 413, também do Código Civil Brasileiro, há também o exemplo expresso de aplicação do critério de equidade, quando ele fala: o juiz poderá reduzir equitativamente o valor da cláusula penal em caso de cumprimento parcial da obrigação contratual. Não diz quanto vai reduzir, se vai reduzir em 10%, 5% ou 90%. Esse critério equitativo estará formado a partir da convicção pessoal daquilo que ele considera justo no caso concreto. Perfeito? Então são esses casos que eu gostaria de explicar para exemplificar lacunas voluntárias, como a lacuna voluntária vai surgir no nosso ordenamento como exemplo de integração de lacunas normativas. Eu queria colocar uma indagação para vocês, para que a gente possa refletir conjuntamente, se é inegável, né, a indagação é essa, se é inegável que o ordenamento jurídico determina que o juiz decida por equidade em muitos casos de lacuna voluntária, como damos exemplo aqui agora há pouco, será que o mesmo critério, esse critério de liberalidade, pode ser utilizado nos casos em que a lacuna normativa for involuntária? A resposta é não. E aonde eu vou encontrar isso? No próprio artigo 140, parágrafo único do Código de Processo Civil, que é claro e expresso. Diz o seguinte: o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Ou seja, a equidade só poderá ser aplicada quando a lei expressamente o autorizar. Perfeito, pessoal? Então essa a equidade é o último critério, o último mecanismo de integração das lacunas normativas, e com ele nós encerramos esse tópico da nossa disciplina de integração do direito. Ok? Desejo uma boa semana a todos, que preservem e respeitem o nosso isolamento social para que possamos, o mais rápido possível, voltar aos nossos encontros presenciais. Até a próxima aula, uma boa semana a todos.